Fala galera, beleza? Professor Anderson mais uma vez para falar do tema do vídeo da Constituição de 1934, tema esse interessante da Era Vargas, né? Então vamos lá, vamos tocar num ponto bem importante aqui. Primeiro entender que a Constituição de 34 ela é resultado de uma revolução, né? Você tem a Revolução Constitucionalista de 1932 e uma galera que estava incomodada com o fato do Vargas ter permanecido no poder, dando início a uma ditadura no governo provisório. Depois de 3 meses de combates e da derrota do movimento, o Vargas, tendo ciência que o estado de São Paulo era mais poderoso economicamente e partindo do princípio de que ele não faria nada sem São Paulo dar apoio no quesito econômico, e vamos pensar que o projeto do Vargas é um projeto para desenvolver o setor industrial brasileiro, para desenvolver o setor secundário, então precisava da economia mais forte, me apoiando. Então o que o Vargas faz? Ele vai vencer, mas vai ceder. Vale a pena a gente pensar isso. Lembre-se disso. Vencer e ceder. Como? Você tem a derrota do movimento, mas você assume a dívida de guerra da Revolução Constitucionalista de 1932 e também dá início à Assembleia Constituinte em 33, no ano seguinte. No ano seguinte, em maio de 33, você vai ter a Assembleia Constituinte e vai dar início aos trabalhos. Nessa brincadeira, você vai ter uma eleição para deputados constituintes. Esses deputados, você vai ter destaque a vitória da Carlota Pereira de Queiroz, vai ser a primeira deputada federal, primeira mulher deputada no corpo legislativo da história. Tem até essa imagem muito boa que políticos em volta dela tem essa cara de bolado. E ela malandramente usou branco, né? Porque ela se destaca, foto preto e branco. E aí a nova Constituição, ela é promulgada em 16 de julho. Ficou um ano e um mês para poder resolver os princípios dessa nova Constituição. E o que é importante falar dessa Constituição? Essa Constituição traz algumas cositas perigosas, né? Então vamos lá, você tem a manutenção do regime federalista, né, mantendo a autonomia dos estados, você acaba com as forças públicas estaduais dos estados, que é algo criado lá da República Velha. Se fosse uma Guarda Nacional Americana, em que cada estado tinha a sua força pública subordinada ao governador, um antecedente até de algumas polícias militares. Então, na Revolução de 32, a Força Pública Estadual de São Paulo foi utilizada. E isso era uma ameaça. Então, você tira essa ameaça, você acaba com o cargo de vice-presidência, olha o perigo, olha a concentração de poder do Vargas, você mantém independência dos três poderes, como falado, legislativo, executivo e judiciário, e você fortalece o judiciário criando a Corte Suprema, que hoje seria o STF, e você tem um processo eleitoral complicado. Por quê? Porque o Vargas vai lá e define que o processo eleitoral vai ser indireto. E aí ele consegue se manter na presidência pelo colégio eleitoral com 80% dos votos. Então, se não me engano, ele vence o Borges Medeiros, eu posso verificar, mas se não me engano é isso mesmo. E o Vargas, que está aqui, sem corte, sem quadrinho atrás. E o Vargas, ele vai ter um referencial de, com a eleição indireta, você vai ter uma construção perigosa. É o quê? Ele se mantém. Ele entrou em 30, se manteve em 34, está previsto terminar em 38. Para quem já sabe, para quem estuda, sabe que não vai terminar em 38. Quando ele tiver que fazer eleições, ele vai dar um golpe em cima do golpe e aí vai permanecer no poder. Mas isso é papo para outra coisa, para outro momento, para outro vídeo, né? E aí vale também a pena pensar que a gente vai ter várias leis trabalhistas. Leis trabalhistas como salário mínimo, regulação do trabalho de menor de idade, aprovação de férias remuneradas, indenização em caso de demissão justa causa, Tribunal do Trabalho, possibilidade, fica com essa informação, possibilidade de nacionalização de empresas estrangeiras em interesse nacional, monopólio estatal em certos setores da indústria. Então você vai percebendo que eu tenho alguns elementos importantes já que mostram uma intervenção do Estado na economia. Vai ter a jornada de 8 horas, vai ter a regulação de sindicatos com os deputados classistas. Então vale a pena a gente pensar que o Vargas ele está
criando um Estado trabalhista já a partir da Constituição de 1934, o que vai garantir, de certa forma, uma realidade que beneficia os trabalhadores e que dá esteira para fortalecimento do poder do Vargas e uma proximidade cada vez maior com as classes populares. Claro, lá no Estado Novo, eu vou ter censura, eu vou ter repressão, eu vou ter polícia secreta. Então a gente tem que entender que é uma relação de troca, mas em algum momento vai se tornar uma relação até de obediência. Beleza? Então vale a pena a gente pensar isso. Esse é o História em 5 Minutos, com a Constituição de 1934, e já prepara um terreno interessante para o governo Vargas e para uma melhoria da vida dos trabalhadores. Valeu? Até um próximo vídeo.